falar sobre os operadores lógicos, e ou não. Então, o operador e, ele é usado quando o resultado é V em todas as comparações, ou seja, quando o resultado é verdadeiro em todas as comparações. O ou, ele é usado quando apenas um resultado é verdadeiro nas comparações. E o não, ele vai inverter o resultado de uma determinada condição. Ou seja, quando a condição for verdadeira, ele vai tornar ela falsa. E quando ela for falsa, ele vai tornar ela verdadeira. Para a gente entender isso melhor, a gente vai dar uma olhada na tabela da verdade com o operador lógico. Aqui primeiro a gente tem o operador lógico e, então vamos fazer as comparações aqui para vocês entenderem melhor. Quando A e E e B forem verdadeiros, o resultado deles entre A e B vai ser verdadeiro. Quando A é falso e B é verdadeiro, o resultado entre eles é falso. Por quê? Porque os dois precisam ser verdadeiros. A e B precisam ser verdadeiros. Mesma coisa aqui embaixo. Se A é verdadeiro e B é falso, o resultado vai ser falso. Se os dois forem falsos, vai ser falso o resultado. Então, só será verdade quando todos os lados forem verdade. Então, quando tanto A quanto B for verdade, o resultado será verdade. Na tabelinha do operador lógico OU, ele é um pouquinho diferente do E. Então, se A e B forem verdadeiros, a resposta vai ser verdadeira. Se A for falso e B for verdade, a resposta vai ser verdade, porque um dos dois precisa ser verdadeiro. Não importa se é A ou se é B, como está aqui embaixo. Um dos dois precisa ter o verdadeiro para que a resposta saia como verdadeira. Se os dois forem falsos, a resposta vai ser falsa. Então, só será verdade quando pelo menos um dos lados for verdade. Então, se A for verdade e B for falso, a resposta vai ser verdade. Se A for falso e B for verdadeiro, a resposta vai ser verdadeira. Então, um dos lados precisa ser verdadeiro para que a resposta saia como verdadeira. Agora, olhando a tabelinha do operador lógico não, como eu disse, ele inverte, né? Então, se A é verdadeiro, ele vai passar a ser falso. Esse operador ele vai inverter A. Então, não A, então o verdadeiro de A vai passar a ser falso. A mesma coisa com o falso vai passar a ser verdade. Então, ele sempre vai inverter o valor lógico do lado verificado. Então, ele vai verificar o lado e vai ver se ele é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele vai transformar em falso. Se ele for falso, vai transformar em verdadeiro. Sempre vai inverter o lado da verificação. Nesse código aqui, a gente vai começar a usar os operadores lógicos e vamos começar pelo E. Nesse código aqui, eu usei quase que os mesmos blocos das aulas anteriores. A única diferença é que eu implementei o operador lógico E, certo? Então, vamos por partes. Esse código, se a gente for olhar, primeiro ele está falando sobre a nota e a frequência de um determinado aluno. Eu coloquei como se o bimestre desse aluno valesse 10 e a média dele teria que ser maior que 6, certo? E a frequência dele tem que ser maior que 75. Então, eu pedi para o nosso código perguntar para digitar a nota final do aluno, ou seja, a nota final dele, a nota que ele tirou no último bimestre dele, e esperar a resposta. Como no código anterior, a resposta vai ser armazenada numa variável que você criar. Eu criei a variável nota. Ele vai fazer outra pergunta para a gente informar a frequência do aluno, ou seja, a frequência seria a quantidade de vezes que ele vai para a escola no ano ou naquele bimestre. E adicionar a resposta dele dentro da variável frequência, certo? Então, a gente usou aquela mesma coisa do C, então C não. Só que aqui no caso eu coloquei que se a nota do aluno for maior que 6, que seria a média, e a frequência do aluno for maior que 75, então ele vai dizer que o aluno está aprovado. Então, se a nota for maior que 6, por exemplo, a nota dele é 8, então é verdadeira, ela é maior que 6. E a frequência dele é maior que 75, vamos supor que a frequência dele seja 80. Então, sim, ela também é verdadeira. Então, o aluno vai ser aprovado. Mas caso a nota dele for, por exemplo, 4, mas a frequência for maior que 75, ele vai ser reprovado. Por quê? Porque tem que ser esse bloquinho, a nota verdadeira, e a frequência também verdadeira, para que o código saia como verdadeiro e ele seja aprovado. Eu usei os bloquinhos aqui embaixo, né, para mudar depois no final do código a frequência e a nota para 0, para não ficar acumulando valores. Então, vamos testar esse código para vocês darem uma olhada. Vamos digitar a nota final do aluno naquele bimestre. Vamos supor que ele tirou 7. E vamos informar a frequência dele. Vamos supor que ele frequentou a escola 80%.
Então o aluno foi aprovado. Por quê? Porque a nota dele foi maior que 6, então a nota dele é verdadeira, né? Maior que 6. E a frequência dele foi 80, então foi maior que 75. Então o aluno foi aprovado. Agora vamos supor que a nota dele tenha sido 8, é maior que 6, então a nota dele é verdadeira. Mas a frequência dele, vamos supor que seja de 50, então a frequência dele foi menor que 75. O aluno foi reprovado, porque essa parte aqui foi verdadeira e essa foi falsa, como a gente olhou na tabelinha lá atrás, né? Vamos então começar esse código aqui do zero. Vou jogar ele aqui para lixeira, vamos lá na parte de eventos, né? Sempre pegar o bloquinho com a bandeirinha. Vamos agora na parte de sensores e pegar a caixinha de perguntas. Pergunte qual é o seu nome. Vamos pedir para ele digitar o valor da nota do aluno. Certo? Ele vai digitar a nota final do aluno e vai esperar. Vamos em variáveis e pedir para adicionar, voltar em sensores, pegar a resposta e colocar aqui no bloquinho. Aqui a gente vai mudar, em vez de frequência, a gente vai colocar nota, recapitulando sobre as variáveis, né? Vamos aqui nas variáveis e no bloquinho criar variável. E aqui você vai criar a variável com o nome que você quiser. No caso, eu criei uma variável nota e uma frequência, certo? Então, essa primeira pergunta vai ser a resposta para a nota. Vamos fazer a segunda pergunta, então. Agora, a gente vai pedir para ele informar a frequência do aluno. Ele vai informar a frequência do aluno, certo? Vamos voltar lá em variáveis, fazer a mesma coisa com o bloquinho. Sensores, resposta, e aqui a gente deixa a frequência. Agora a gente vai passar para a parte de controle e pegar aquele bloquinho que a gente também usou na mesma aula passada, que é o se, então, se não, certo? Vamos já pegar na aparência o de igualar, para a gente já fazer as respostas dele, né? Então, vamos colocar aqui aluno aprovado e aluno reprovado, certo? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai em operadores, usar aquele mesmo bloco da semana passada, que é o maior, né? O sinalzinho de maior, vamos pegar dois bloquinhos desse. E aqui embaixo a gente encontra os operadores lógicos, e, ou e não. Então, nesse programa a gente vai usar o e. A gente puxa o e para cá, coloca o primeiro bloquinho aqui dentro e coloca o segundo bloquinho aqui dentro. A gente juntou eles igual a gente fez na outra semana, que a gente juntou maçã com banana para criar uma frase. Aqui no caso a gente não está criando uma frase, a gente está criando uma comparação usando os operadores lógicos, né? E é a mesma coisa, é só juntar os bloquinhos, certo? Então aqui, ó, no 50 eu vou mudar para 75, que é a frequência que eu quero. E aqui é a média da nota dele, já que o bimestre vale 10, então vamos colocar que a média dele seja 6, certo? Então vamos aqui em variáveis, pegar as variáveis aqui e colocar aqui dentro. Então o que a gente está dizendo? Que a nota tem que ser maior que 6 e a frequência maior que 75. Só arrastar e colocar aqui dentro. Nosso código está praticamente pronto, mas para não ocorrer aquele bug que acontece aqui em cima, a gente vai usar esse mude 2 vezes, para que sempre que o código for reiniciado, as nossas variáveis mudem para 0. Então a nota vai mudar para 0 sempre que o código for iniciado e a frequência mudar para 0. Vamos testar aqui então para ver se está tudo certo. Digite a nota final do aluno, vou colocar que ele tirou 8 e a frequência dele vai ser de 80. O aluno foi aprovado. Agora vamos supor que a nota dele seja 4 e a frequência dele seja 90. Aluno reprovado, porque a nota foi falsa, mas a frequência foi verdadeira. E agora, e se os dois forem falsos? 3 e 50, vamos supor. Aluno reprovado, porque os dois são falsos. Então, sempre os dois bloquinhos precisam ser verdadeiros quando a gente está usando o operador lógico e. Agora a gente vai fazer um exemplo usando o ou, certo? Vamos tirar o e daqui de dentro. A gente tira o nosso bloquinho de nota, o nosso bloquinho de frequência. Vamos jogar esse aqui fora e nos operadores
E embaixo do E tem o bloquinho O. A gente arrasta ele pra cá e faz a mesma coisa. Junta, né, os bloquinhos, certo? E vamos colocar ele aqui. Então, no caso do O, como eu mostrei na tabelinha lá atrás, ou esse bloco pode ser verdadeiro, ou esse bloco pode ser verdadeiro. Então, se um dos dois forem verdadeiros, o aluno vai ser aprovado. Se nenhum dos dois forem verdadeiros, o aluno vai ser reprovado, certo? Então, vamos testar esse código. Vamos supor que a nota dele foi 5. Então, foi menor que 6. E a frequência dele foi 90. Então, ele foi bem. Então, ele vai ser um aluno aprovado. Porque por mais que a nota dele esteja baixa, ele foi um aluno que participou de todas as aulas. Então, ele foi um aluno aprovado, certo? Agora, vamos supor que a nota dele foi 7. E a frequência dele foi 10. Ele também foi aprovado. Porque a nota dele foi maior que 6, mesmo que ele não tenha a frequência. Mesmo que a frequência dele seja falsa. Agora, vamos colocar que a nota dele foi 2 e a frequência dele foi 10. O aluno foi reprovado, porque os dois bloquinhos foram falsos. Ou seja, no OU, um deles precisa ser verdadeiro para que o aluno seja aprovado. Quando os dois são falsos, o aluno vai ser reprovado. Então, gente, na próxima aula, na verdade, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com esse projeto aqui. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o que ele faz. Basicamente, é um programa onde a gente digita 3 valores, que seriam 3 lados de um triângulo, e ele informa que tipo de triângulo é ou se não é possível fazer um triângulo. Bom, basicamente ele integra todos os blocos que a gente já usou, pelo menos a maioria deles. Então vai ser uma forma de fazer uma revisão do uso de todos os blocos, aprender um pouco mais sobre os operadores lógicos. Então vai ser um projeto bem legal, é um projeto bem personalizado, então vocês podem fazer do jeito que vocês gostarem mais. Então eu vou mostrar como ele funciona. A personagem vai pedir 3 lados, a gente vai digitar. E ela primeiramente vai informar se é um triângulo ou não. Não é um triângulo. Esses 3 valores que eu coloquei não conseguem formar um triângulo, então não tem como definir o tipo. Agora eu vou fazer um triângulo escaleno. É um triângulo escaleno. Um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. E um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero. Então, nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando basicamente com esse projeto. A gente vai no mínimo 2 aulas para fazer, a gente vai usar no mínimo 2 aulas para fazer ele. E bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto. Então, como esse vai ser um projeto bem personalizado, eu vou ensinar para vocês como vocês podem escolher um novo personagem. Aqui embaixo, em Selecione um ator, a gente tem a opção, a gente tem essa lupa que dá acesso a um banco de que dá acesso a vários novos personagens que a gente pode utilizar. Bom, no meu projeto eu usei essa personagem aqui, Giga, e tá aqui na aba Imaginários. Então a gente vai clicar aqui, ela já é colocada no projeto. Eu não vou usar o gato, então eu vou excluir ele daqui. Eu tô achando ela um pouco grande pra tela, então aqui a gente pode diminuir o tamanho, deixar 75, tá um tamanho bom. Aqui vocês podem mudar o nome, vocês podem mudar a posição dela, a rotação e tal, mas eu vou mexer só no tamanho. E como eu já mostrei em aulas passadas, a gente tem as opções de fantasia de todos os personagens. Essa personagem tem 4 fantasias e a gente pode personalizar todas. Eu quero mudar a cor dela para roxo, então eu tenho aqui a opção de escolher a cor. E aqui embaixo tem o balde de tinta, então é só a gente ir clicando e pintando da cor que a gente quiser. Eu vou mexer em todas as fantasias para todos ficarem iguais. Vocês podem pintar, pode deixar a cor original também. Vocês que vão escolher. Vocês podem escolher outro personagem também, se não gostarem se não quiserem usar ela. Então, basicamente, a gente vai fazer isso em todos os personagens.
Agora que eu já personalizei todos da cor que eu queria, o próximo passo vai ser criar os nossos triângulos. Como eu mostrei lá no projeto anterior, tem os 3 tipos de triângulo que ficam aqui no canto. E como vocês fazem para criar eles? É só vir aqui, selecione um ator também. E no lugar de escolher um ator pronto, a gente vem em pintar. Aí vai ter essa tela aqui e é só fazer os triângulos. Então, vocês vão fazer 3 tipos. Um escaleno, que tem 3 lados diferentes. Se ficar meio torto, é só arrumar a rotação aqui. Dá pra pintar ele também, da cor que vocês quiserem. Aqui tem a opção de escolher, de mexer nas cores e tal. Eu vou deixar ele rosa. E eu também vou mexer no tamanho dele. Eu vou deixar em 65. Aí é só arrastar e colocar aqui no canto. E a gente vai fazer a mesma coisa com os outros triângulos. Agora que a gente criou os triângulos, uma outra opção, uma outra coisa que a gente pode personalizar também é o cenário. A gente pode pintar o nosso próprio cenário também, se vocês quiserem pôr só uma cor, tipo... Se quiser pôr só uma cor, a gente pode simplesmente fazer um quadrado aqui e criar o nosso cenário. Mas aqui também tem uma lupa que a gente pode escolher entre vários cenários. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. O que eu usei no projeto original tá aqui em padrões e é esse stripes aqui, que não carregou ainda, mas são essas listras. E assim como as outras coisas, a gente também pode personalizar. Eu vou mudar para um azul aqui, é só pintar que ele já muda aqui. Bom, a gente já personalizou o cenário, já criou os nossos 3 triângulos e já mudamos o nosso cenário. Agora, o próximo passo é criar os sons. No projeto original, quando a gente digita os 3 valores, também tem uma voz que fala o nome do triângulo. Então, eu gravei a minha própria voz. Vocês podem pegar qualquer áudio também, tipo, aqui também tem a opção de selecionar vários áudios. Tem vários tipos de áudio, tem vozes, tem vários tipos, mas para o nosso projeto a gente vai criar 3 sons, na verdade 4. A gente vai criar 4 sons. Como a gente vai fazer? Eu vim aqui em selecionar um som, tá? Aqui. É bom clicar no personagem, porque a gente vai usar o som no personagem, então a gente clica no personagem que vai ter a voz, vem em sons, aqui embaixo tem selecionar um som e gravar. É essa a opção que a gente vai usar. A gente vem aqui em gravar, clica, grava a nossa voz e tá pronto. Por exemplo, não é um triângulo. Aqui eu acabei de gravar nosso primeiro áudio e dá pra ver que a minha voz começou a partir daqui, então dá pra gente controlar mais ou menos o corte. Não é um triângulo. Dá pra cortar mais um pouco. Não é um triângulo. E é só salvar. Eu posso mudar aqui, eu vou colocar pra não, pra saber que é o de não é um triângulo. E pra não ter que usar a minha voz, o que eu fiz? Eu cliquei aqui em mais rápido, que isso modifica a voz. Não é um triângulo. Mas tem outras opções Não também, é um triângulo. como deixar mais devagar, Não é um triângulo. Não é um triângulo. ou deixar na forma de robô. Não é um triângulo. Então, dependendo do personagem que Não é vocês um triângulo. utilizarem, é interessante modificar essas coisas. Eu coloquei no mais rápido. Não é um triângulo. Aí é só gravar isso com os outros 3 áudios. E os recursos para o nosso projeto estão prontos. A gente aprendeu hoje a modificar o nosso cenário, a gente aprendeu também a personalizar o nosso personagem, aprendeu a criar novos itens para a cena e também aprendemos a gravar sons originais para inserir no nosso projeto.
Então, para a próxima aula, eu quero que vocês façam essas 3 coisas. Criem os 3 triângulos, escolham o personagem de vocês, escolham o cenário. A escolha é livre, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Se vocês quiserem usar os mesmos recursos que eu escolhi a personagem Giga, e ela tá aqui em Imaginários, ela tá aqui no cantinho do lado do fantasma. E cenário, eu escolhi o cenário que tá em Padrões, Stripes. Então, se vocês quiserem usar os mesmos, é só usar esses. E vocês personalizam da cor que vocês quiserem, se quiserem deixar o original também. A voz também é uma coisa opcional, mas os principais são escolher o personagem, criar os 3 triângulos e escolher o cenário. Se vocês não quiserem criar um cenário ou não quiserem escolher um outro personagem, pode usar o gato mesmo, mas o essencial é ter os 3 triângulos na nossa cena pra gente começar o nosso código na próxima aula. Para a próxima aula, eu quero que vocês façam isso como uma tarefa e fiquem à vontade para personalizar da forma que vocês quiserem. Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!